Olá, amigos do canal Falando com Deus, bem-vindos todos. Eu sou o pastor Ronildo Santos e hoje eu estou aqui com um tema muito legal, né? 30 erros que os ministros de louvor não devem cometer. 30 erros que os ministros de louvor não devem cometer. Eu creio que este curso vai edificar muito a sua vida ministerial, vai edificar muito a sua vida. Você que é ministro de louvor, você que é sonoplasta aí na sua igreja, você que faz parte do ministério de dança, eu tenho certeza, em nome de Jesus, do Deus a quem eu sirvo, que este curso vai edificar muito a sua vida. Eu só peço a você que assista o curso até o final, para que você compreenda um por um dos 30 itens, dos 30 erros que os ministros não devem cometer, para que você compreenda bem este ministério extraordinário, né, que Deus tem levantado aí nos últimos tempos em muitas igrejas, né, que é o ministério de louvor, o ministério de dança, né, o ministério de música. E eu creio que no final deste curso você terá aprendido bastante. Pois bem, 30 erros que os ministros de louvor não devem cometer. Qual é o primeiro erro? O primeiro erro é não se preparar musicalmente e espiritualmente para a ministração. Antes de nós começarmos o curso, eu peço a você que curta aí, né, este vídeo, se inscreva aí no nosso canal Falando com Deus, né? Compartilhe aí nossos vídeos, e isso ajuda bastante a gente, isso incentiva, isso nos dá forças aí para continuar, porque é uma prova de que o trabalho está sendo bem feito. Com a direção do Espírito Santo, graças a Deus, com Cristo no barquinho, tudo vai muito bem. Pois bem, primeiro erro: não se preparar musicalmente e espiritualmente para a ministração. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos ensina que nós que somos ministros, nós que somos pastores, nós que somos obreiros na casa do Senhor, nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra na vida. Nós vamos aqui ver dois aspectos de um ministro. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual. No aspecto espiritual, é necessário que o ministro seja de oração, é necessário que o ministro de louvor, o ministro de dança, todos que estão envolvidos ali em algum ministério da igreja, principalmente no ministério de música, que é o que se trata esse curso, né? Ele seja uma pessoa de oração, leitura bíblica diariamente, né? Que toda a base do seu ministério seja na oração e na meditação da palavra. O que se pode esperar de alguém que não medita e não ora, né? A.W. Tozer disse o seguinte: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. O ministro que não ora e não medita deixa de ser um homem de Deus para ser um profissional do púlpito. Se desejamos ter um ministério mais ungido, nós precisamos entender que o endereço da unção está no altar, ou seja, está no se posicionar e se entregar, né? Na oração, na meditação, né? E na leitura da palavra de Deus. O segundo aspecto é o aspecto musical. No aspecto musical, o ministro ele precisa realizar ensaios para que haja entrosamento no grupo, que ele tenha uma lista definida dos cânticos. Quando forem novos, que os cânticos estejam cifrados, né, para que fique mais fácil ali para os irmãos pegarem ali as músicas. É necessário concentração total durante os ensaios, evitando distrações, brincadeiras e conversas paralelas. Estar atento às orientações, arranjos, rítmica, andamento, métricas, etc. Estude música.
Muitas vezes a congregação suporta em amor a falta de técnica e afinação mínima dos que tocam e cantam. Isso é nítido, a gente vê muito, em muitos ministérios, em muitas igrejas, sem querer criticar, né? E a gente percebe que a igreja realmente, porque ela ama, ela suporta, né? Porque o amor tudo suporta. Mas quando você estuda, quando você se prepara, quando você está bem preparado para aquilo que você vai fazer na obra do Senhor Jesus, você faz melhor, né? E isso agrada a Deus. Fazer bem feito agrada a Deus. Ponha isso no seu coração. Segundo erro, nunca preparar a ministração. Devemos ter habilidade para improvisar, porém isso não deve ser a regra, em hipótese nenhuma. Quando o ministro não faz a lição de casa, ele acaba ficando fácil perceber, né, que não há sequência coerente nos cânticos. Há erros nos acordes e na sequência da música cantada. Não há expressão, né? Ele acaba passando insegurança. Percebe-se a existência de insegurança. Os que ministram de improviso demonstram assim, não levar a sério o lugar que ocupam na obra de Deus. Jeremias 48:10 é uma referência para você ler depois. O Espírito Santo não tem compromisso com ociosos, preguiçosos e displicentes. Não tem mesmo. Então, você precisa, como ministro de louvor, como ministro na casa do Senhor Jesus, não agir de improviso, sabe? Demonstrar seriedade, porque o lugar que você está ocupando é sério. Você está na frente, você está ali como espelho. As pessoas estão olhando para você, o auditório está esperando de você algo de Deus para a vida deles. Então, haja na direção do Espírito Santo e seja uma pessoa compromissada, tá? Não seja ocioso, nem preguiçoso, nem displicente, não. Se prepare. Já avaliamos o preço que muitos pagam para estar no culto, para participarem da adoração a Deus? É preciso avaliar. Façamos o melhor para o Senhor. Muitos irmãos às vezes pagam preço alto, né, para estar ali no culto. Vêm de longe, enfrentam ali dificuldades, né, enfrentam barreiras para estar no culto. Então é necessário que façamos bem feito, né, quando estivermos ali na frente, tá? Em nome do Senhor Jesus. Terceiro erro, atrasar nos compromissos sem dar satisfação. Isso é um problema gravíssimo que a gente percebe, né, nos ministérios, que a gente percebe nas igrejas, né? O músico maduro, ele tem conhecimento das suas responsabilidades e preocupa cumpri-las à risca. Portanto, seja responsável, né, e chegue aos horários marcados. Se houver problemas ou dificuldades, comunique-se com sua liderança, né? Quando não damos satisfação sobre o nosso atraso, nós estamos agindo com irresponsabilidade. E, em outras palavras, estamos dizendo: isso não é importante para mim. Então, se você ama o que você faz na obra do Senhor Jesus, dê satisfação dos seus atrasos, ok? Quarto erro, por exemplo, não aceitar as críticas. Quem não aceita críticas, né, acaba caindo na mediocridade e se torna um ministro sempre nivelado. Mas qual nível? Para baixo ou por baixo. As críticas servem, né, para não deixar que caiamos no conformismo e paremos de crescer, né? Aceite as críticas. Elas são, às vezes doem, as críticas doem, mas quando você recebe elas de coração, com carinho, com amor, você cresce. Devemos receber as críticas com um espírito humilde e disposto a aprender. Quem não é ensinável, né, e não gosta de ser contrariado, não pode atuar em nenhum ministério na igreja. Parece radical, mas é uma verdade. Porque quando estamos na frente de um ministério, nós estamos ali não só para fazer, mas a nossa presença na frente de um ministério é também para ensinar. E se eu não posso aprender, então como eu posso ensinar? Quinto erro. Por exemplo, começar a ministração sem introdução e falar sobre verdades sem nenhuma demonstração de amor. Não seja juiz das pessoas. Mostre a graça de Deus e o amor. Não seja grosseiro
e também indelicado, né? Seja amável, seja educado. A introdução pode determinar o sucesso de toda a ministração. Esse primeiro contato é chave para uma ministração abençoada e abençoadora. Uma boa introdução cativa a atenção das pessoas. Ela desarma as mentes, né, e prepara o caminho para a compreensão e recepção da ministração. Uma boa ministração precisa ter um começo, meio e fim. Não seja muito prolixo e cansativo na introdução. Deve ser o suficiente para abrir a porta das mentes a fim de que as pessoas recebam aquilo que Deus tem reservado para cada uma delas. O sexto erro, utilizar o púlpito, por exemplo, para desabafar. Meu Deus do céu, como isso acontece, né? Como isso é presente, como isso é real, muitas das vezes em cima do púlpito, em cima do altar. Uma mente cansada não produz com qualidade e o estresse pode levar a pessoa a falar o certo, mas no lugar errado. Púlpito não é lugar para desabafos, é lugar para profecia. Entenda isso, por favor. Tratemos a igreja do Senhor de forma respeitosa. Se você quiser ler, depois você pode ler aí essa referência de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 até o 4. Sétimo erro, gritaria. Meu Deus do céu, misericórdia. Não podemos confundir, em hipótese nenhuma, gritaria com unção, autoridade e poder. Muitos, por não terem o equilíbrio e sensibilidade, tornam-se ministros irritantes, exagerados e, em alguns casos, quase insuportáveis. É uma verdade. Infelizmente, mas é uma verdade, querido. Então, observemos que este curso ele vem mesmo para nos ensinar mesmo, sabe? Então, acate para a sua vida esse ensinamento, o ensinamento deste curso. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. Oitavo erro. Quem fala deve respeitar a sensibilidade e boa vontade dos que ouvem. 1 Coríntios 14, versículo 40. Não é gritando que se alcança o coração das pessoas, mas sim com unção, habilidade na comunicação e criatividade. Há ministros que cantam e falam tão alto e agressivamente que deixam a impressão de que estão irados, né? Com o público, irado ali com todo mundo, sabe? Com raiva de todo mundo. Quem sabe usar de forma inteligente sua voz e os equipamentos de som disponíveis, com certeza alcançará grandes resultados. Nono erro, tocar, cantar ou dançar com outros ministros sem ser convidado. Se algum ministro de outra congregação for convidado para ministrar em sua igreja, não suba no púlpito para ministrar sem ter sido chamado e convidado. Isto é falta de educação. Não seja mal educado. Muitos, por falta de educação e sensibilidade, acabam atrapalhando a ministração daqueles ministros que foram convidados no culto. Décimo erro. Usar muitas ilustrações e dinâmicas ali durante a ministração. Muitos querem pregar, né, durante o louvor. É uma verdade. O exagero de, por exemplo, histórias, testemunhos, dinâmicas e ilustrações durante os cânticos comprometem a essência e o propósito da ministração. Ministre cantando, deixa fluir, sabe? Deixa Deus te usar quando você estiver cantando. Então, no momento em que você estiver cantando ali, peça ao Espírito Santo de Deus para poder tocar, sabe, de forma gloriosa, e que quando a canção que sair dos seus lábios sair, ela possa tocar os corações ali. Então peça ao Espírito Santo que a canção venha fluir, mas não use o púlpito para poder pregar durante o louvor, né? E os exageros ali das histórias, dos testemunhos, das dinâmicas, das ilustrações, e acaba o louvor praticamente sendo deixado de ser ministrado. Cuidado com manipulações.
Não devemos tratar o público, né, como macacos de auditório. Não pense para o público repetir frases feitas o tempo todo, gestos o tempo todo. Além de se tornar algo cansativo, o ministro pode cair no ridículo diante do público. Evite deixar branco, sabe, entre um cântico e outro. Para isso, é indispensável desenvolver um bom entrosamento com os músicos, ou seja, combinar os sinais. Isso é interessante. 11º erro: contar histórias ou piadas fora de hora. Eu acho que em lugar nenhum, né? Acho que crente não deve ficar contando nem piadinhas, nem historinhas aí, né? Isso é meio ridículo, isso, sabe? Acaba caindo aí no desconforto, de repente de contar uma piada, sabe? De falhar aí contando uma piada e cair no desconforto espiritual aí. Então é desnecessário. Algumas histórias ou piadas nunca deveriam ser contadas no púlpito da igreja. Não vulgarize o púlpito. Muitos, querendo ser descontraídos, acabam se tornando desagradáveis, fazendo colocações em momentos inapropriados e, por vezes, dizem coisas com duplo sentido. Cuidado com isso. Púlpito é lugar de profecia e não palco para piadas. Fomos chamados para ser profetas e não humoristas, tá? 12º erro: ministrar o tempo todo com os olhos fechados ou olhar só para uma direção. Às vezes por causa da timidez, às vezes está começando, né? Ali a adquirir experiência. Então, por não saberem, alguns fecham os olhos, ou alguns olham só para uma direção, né? Não, você tem o Espírito Santo de Deus, olhe para o público, para o público, né? Olhe para o povo, sabe? Deixa Deus te usar, não tenha medo, né? Ou então, não suba no altar, né? É importante olhar para as pessoas. Os olhos têm um poder impressionante de captar e transmitir mensagens não verbais. É importante transmitir amor, alegria, paz, através do nosso olhar. Através de um olhar, podemos abençoar as pessoas. Os que fecham os olhos ao ministrar nunca vão saber avaliar seus ouvintes, lendo suas expressões faciais. Para alcançar a atenção de todos, é necessário olhar em todas as direções. Olhar só para uma direção pode transparecer que as pessoas não são importantes ou que não precisam participar daquele momento de ministração. Estamos diante de Deus, mas também estamos diante do público. Estamos ministrando a Deus, mas também sendo instrumentos para abençoar a congregação. Você é uma bênção. Então, encare a realidade daquilo que você é, olhe para o público e deixa Deus te usar para você ministrar sobre a vida deles. Afinal de contas, você é um ministro de louvor. 13º erro: exagerar nos improvisos. Meu Deus do céu, como a gente vê isso. A disciplina e a maturidade musical é algo que todo músico deve buscar. Precisamos entender que pausa também é música. Acompanhar um cântico, antes de tudo, é uma prática de humildade e de sensibilidade. Nas igrejas, geralmente, os instrumentistas e cantores querem mostrar sua técnica toda, né, na hora errada. O correto é usar poucas notas, não saturar a harmonia, inserir frases nos espaços melódicos apenas e o baterista conduzir. Economize informações musicais. Às vezes há um exagero de informações, né? E isso acaba confundindo um pouco. Instrumental. Procure tocar o que o arranjo está pedindo, sem se exceder. Todo músico deve aprender a se mixar no grupo, né? Aprender a ouvir os outros instrumentos. Afinal, é um conjunto musical. O guitarrista não é só, a não ser que esteja só ele, né? Mas também não é pretexto para ele exagerar quando ele estiver tocando, se ele estiver tocando sozinho, né? Vocal. Procure cantar a melodia, fazendo abertura de vozes e improvisando apenas em momentos específicos, criando assim expectativa.
Muitas vezes a congregação não consegue aprender a melodia da música por causa do excesso de improviso dos dirigentes e cantores. Muita improvisação, né? Então, uma dica. Antes de você querer fazer suas firulas, querer fazer ali seus improvisos, cante a música toda, né, dentro da melodia certinha, tudo certinho. Apresente a música primeiro para a congregação. Depois, da segunda vez que você for cantar a música, aí você coloca seus improvisos, né? Coloca suas firulas, faz o que você quiser fazer, sabe? Mas apresente primeiro a música para que a igreja, pelo menos, perceba ali, entenda o que você está cantando, né? Avalie o que está tocando e entenda que o trabalho é em equipe e não apresentação de seu CD solo. Procure gravar as ministrações para que seja feita uma avaliação e as correções necessárias. Tocar e cantar de forma madura e eficiente requer disciplina, autoanálise e constante aprendizado. 14º erro: não ter expressão durante a ministração dos cânticos. Como a gente vê isso, né, no altar? Como a gente vê isso no altar? Não seja um alienígena em cima do púlpito. Participe de todos os momentos. A entonação da voz também é importante. Não combina, por exemplo, falar sobre alegria com uma entonação e um semblante triste e melancólico. Você pode contagiar o público através da sua expressão e entonação de voz. Você quer cantar um hino alegre, né, de louvor, mas a sua entonação, como acabamos de ler, ela é melancólica, ela é triste, não tem um sorriso no rosto, não demonstra alegria, né? Então a igreja percebe, o povo percebe, sabe? Então ministre, cante de forma que você venha contagiar o público mesmo, sabe? Não é você não está ali para dar show, não é dar show, sabe? Mas se a música fala de alegria, amém, seja alegre. Se você está no momento de adoração, então adore. Não significa que porque eu estou cantando uma música de louvor que eu também não esteja adorando ao Senhor, né? Todas as músicas ali estão adorando ao Senhor, mas a entonação da voz, ela é importante. 15º erro: comunicação inadequada ao tipo de público. Ser sensível ao tipo de público que estamos ministrando e utilizar uma linguagem adequada. A dinâmica de um culto congregacional é diferente, por exemplo, de uma reunião de jovens ou crianças, e até mesmo de evangelismo, né? Não trate um público maduro, por exemplo, utilizando uma linguagem de criança ou vice-versa. Não vai dar certo. Cuidado com erros de português, vícios de palavras e gírias. Não precisa ser formal, seja natural, sempre observando o público que você está ministrando. 16º, vestimenta inadequada. Ai, meu Pai, misericórdia. Sua vestimenta deve ser coerente ao tipo de ambiente e reunião que você estará ministrando. Cuidado com vestimenta inadequada, tipo de roupa justa, né? Cores chamativas, etc. Esteja atento à sua aparência. Cabelos penteados, né? Dentes escovados, maquiagem leve, usar desodorante, perfume. Lembre-se que o púlpito é uma vitrine. Querendo ou não, senhor, os irmãos vão estar ali olhando para você, né? Quem está ministrando passa a ser alvo de observação em todos os sentidos, querendo ou não. Você passa a ser alvo de observação em todos os sentidos. Portanto, né, esteja bem apresentável, em nome do Senhor Jesus. 17º, cantar cânticos com o qual não está familiarizado. Não conhece a canção, não conhece o cântico? Então não cante. Não sabe tocar o cântico? Então não toque. Para ganhar confiança do auditório, é preciso demonstrar convicção e certeza sobre o que está ministrando.
Conhecer bem e ter domínio do cântico ministrado é imprescindível para que o ministro atinja seu objetivo. A igreja está ali observando. Se os ministros, se o grupo, se a equipe está insegura, a igreja vai perceber a insegurança. Então, faça se você tem certeza, se você conhece, se você sabe, ok? Não cante cânticos a qual você não esteja familiarizado. Vamos lá. 18º, cantar fora da tessitura vocal. Registro médio, sabe? Cantar fora da nota. A escolha do tom de uma música depende do canto. Este deve ser dentro da tessitura vocal e confortável para ela. Mesmo que o tom escolhido não seja o mais confortável para o instrumentista, ele deve executá-lo. Na música, onde há o canto, a ênfase é para a mensagem, portanto, não deve ser interferida por outros elementos. Muitas músicas que ministramos na igreja não fluem como poderiam por causa da escolha errada da tonalidade. Por vezes, o tom é muito alto e as pessoas não conseguem cantar. O tom pode influenciar na sonoridade da música vocal com acompanhamento, bem como causar danos nas cordas vocais. Então, cante, toque, toque o instrumentista, falando para os instrumentistas, procure as notas medianas, sabe? Que sirvam tanto para vozes masculinas quanto para vozes femininas. Não toque ali, não ministre as canções fora do tom ou acima do tom, muito acima do tom. E isso acaba ficando desconfortável para a igreja, Fica muito desconfortável para a igreja e muitas vezes desconfortável até mesmo para o ministro e muitas das vezes desconfortável às vezes para quem está tocando também, ok? 19º, um erro fatal é elaborar um repertório inapropriado ao tipo de reunião. Elabore um repertório adequado ao tipo de reunião. Por exemplo, reunião de jovens, evangelismo, santa ceia e etc. O repertório de um culto dominical ele é diferente de um lançamento de um CD. Elabore uma sequência lógica do repertório, ou seja, músicas de celebração, músicas de adoração, músicas de comunhão, etc. A ministração é como um voo de avião, ela tem um destino. Então, escolha as músicas do repertório com lógica, com sabedoria, pense a direção do Espírito Santo de Deus. 20º erro, cantar muitas músicas no período curto de ministração. Elabore o repertório adequado ao tempo de duração do louvor. Aí você confere ali o tempo que você tem com o pastor ou com a pastora da sua igreja. Dependendo do tempo dado à ministração, não será necessário uma lista extensa de músicas. Esteja atento à maneira como o louvor está transcorrendo e explore um determinado cântico quando perceber que está fluindo profeticamente. Muitos exageram no tempo da ministração dos cânticos e passam do horário estipulado, atrapalhando assim o andamento da reunião. Muitos não se importam se estão agradando ou não. Quando excedemos os limites, podemos cansar a igreja, cansar o auditório, não atingir os objetivos definidos e forçar a reunião a terminar fora do horário. Então, vamos ficar atentos aí, ao tempo de ministração, ao tempo de duração aí do louvor, da sua igreja. 21º erro, ensinar muitas canções no período de ministração. Para que haja participação do público, para que haja participação da igreja, procure ensinar durante a ministração 1 ou 2 cânticos. Procure repeti-los para que todos guardem bem a letra e também a melodia. Quando se ensina muitas músicas no período de louvor, o público não consegue assimilar as canções, causando uma dispersão. Sabe o que acontece? Você traz aquele monte de canção e quer ensinar tudo de uma vez ali para a igreja. A igreja vai ficar dispersa, a igreja não vai entender, o povo não vai aprender. Então, traga uma canção, ensine bem,
né, ao povo, ensine bem a igreja, depois você traz mais uma e com paciência, daqui a pouco você vai estar aí com um repertório, né, bem grande, bem bacana aí na sua igreja. Mas o interessante é que a igreja aprenda as músicas, né? Afinal, nós somos ministros para que a igreja participe e não para que só eu ministre, ok? 22º erro: cantar sempre as mesmas músicas nas ministrações. A Bíblia nos estimula a cantarmos um cântico novo. Salmos 96, versículo 1. Por que cantar um cântico novo? Para cantar com o coração e não apenas com a mente. Cantar o mesmo cântico em todos os cultos pode se tornar cansativo e enfadonho, e as pessoas acabam cantando apenas com a mente. Cometemos um grande erro quando nunca reciclamos o nosso repertório. Reciclar significa atualizar-se para obter melhor rendimentos. Os ministros devem sempre estar atualizados, escutando boas músicas, né? Consultando a internet, por que não? A internet hoje ela é um oráculo, ela tem muita música legal, muita música bacana, com letras fortes, com letras, né, que falam. Então existe muita música boa aí para ser ministrada na sua congregação, na sua igreja. Faça uma pesquisa, né? Atualize-se. 23º erro: cantar canções sem a direção do Espírito Santo. Ai, meu pai, isso é um erro fatal. É o Senhor que sabe qual é o cântico certo para a hora certa. Devemos tomar cuidado para não cantarmos cânticos que nos identificamos, sabe? Sem ouvirmos o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Muitos só querem cantar cânticos que se identificam apenas atrapalhando assim, né, o fluir da reunião. Eu gostei daquela canção, eu gosto daquela canção, eu me identifico com aquela canção. Não, você não e eu ali quando estamos no altar, não estamos para fazer a nossa vontade, e sim para fazer a vontade de Deus, porque Deus sabe o que a congregação está precisando, Deus sabe o que o povo está precisando. Então busquemos a orientação do Espírito Santo de Deus, sabe para quê? Para que não venhamos cair na tentação de estarmos fazendo tudo pela vontade da carne, ok? 24º erro: não avaliar o conteúdo dos cânticos ministrados. Um erro fatal. Tem que avaliar o conteúdo. É necessário avaliar o conteúdo, sabe, de todos os cânticos. Muitos estão ensinando canções para a igreja que estão na moda, mas que não possuem um conteúdo bíblico correto. Devemos avaliar biblicamente o que estamos ensinando e cantando dentro de nossas igrejas. Cantemos cânticos teologicamente corretos. Cantemos a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o inário de Deus. Quem canta a palavra de Deus, amanhã não vai precisar pedir desculpas pelo que ensinou. 25º erro: imitar outros ministros. É errado imitar? Não, mas preste atenção nisso. Cada um de nós tem características diferentes. Deus nos fez assim. Deus quer nos usar do jeito que somos, com os dons, talentos e as características que Ele nos deu. Muitos caem no ridículo quando imitam trejeitos, frases, modo de cantar, né, de outros ministros, etc. Cuidado com palavras da moda, aquelas palavras tipo Shekinah, nuvem de glória, trazer a arca, chuva, noiva, abraça-me, ou então expressões com duplo sentido, que é o que mais tem hoje nas canções chamadas de músicas gospel. Por exemplo, canções, frases de duplo ou expressões de duplo sentido. Quero deitar no seu colo, quero te beijar, quero ter um romance contigo. Quando Deus penetrou em mim, eu fiquei feliz, quero cavalgar contigo, etc. Né? Cuidado com essas expressões, sabe? Expressões de duplo sentido. Não quero ser radical e dizer que há problemas em utilizar essas expressões. Porém, devemos refletir o que temos cantado em nossas igrejas. Muitos cantam e compõem canções enfatizando essas expressões.
muitas vezes sem saber o significado e sem nenhum propósito para isso, apenas por ser uma expressão do momento ou para dar uma ideia de intimidade com Deus, né? Tornando-se infelizes nas colocações das palavras, até mesmo com um duplo sentido. Cuidado, intimidade sem reverência vira desrespeito, ok? É verdade que Deus nos convida para sermos seus amigos, mas cabe a nós dar a glória devida ao seu nome. Ele é o nosso amigo, mas não podemos esquecer disso, mas é o nosso Deus também. Não devemos tratar Deus como nosso coleguinha de escola. Cuidado para que, em nome da intimidade, entre aspas, você não perca o respeito e temor a Deus. Exemplo, a visão de Isaías no capítulo 6. Já leram lá? Ai de mim! Ele teve a visão das coisas de Deus e o temor dele era tão grande, e a expressão de Isaías nos ensina bastante. Ai de mim. Poderia aprofundar, mas não vou entrar nos detalhes. Só leia lá depois em Isaías capítulo 6 e você vai entender profundamente o que é ter temor e tremor ao nosso Deus. 26º erro. Deixar o auditório em pé por muito tempo. Não canse o povo. Ficar em pé 30 minutos é uma coisa, e outra coisa é ficar em pé 50 minutos. E esteja sensível ao ambiente. Um público jovem, por exemplo, consegue permanecer em pé por mais tempo, mas um público mais velho acaba se cansando mais rápido. Não há nenhum problema em adorarmos a Deus sentado. Então, se você perceber que tem ali alguns irmãos assentados, deixe-os. Talvez ele esteja ali cansado, né? Não está aguentando ficar em pé. Ninguém é obrigado a adorar a Deus em pé. É obrigado? Não tem problema nenhum adorar a Deus sentado também, sabe? Quando você está na sua cama, quando você vai dormir, você não adora a Deus, não? Você está deitado. 27º erro. Deixar de participar de outros momentos do culto. Muitos músicos são irresponsáveis, infelizmente, e acabam comprometendo o andamento do culto. Na hora do louvor, eles estão participando, né? No momento dos cânticos. Mas assim que termina, sabe o que acontece? Saem do culto para fazer outras coisas, conversar com os amigos, né? Comer cachorro quente, comer, namorar, etc. Né? Temos uma grande responsabilidade do culto que está em nossas mãos. Por isso não podemos nos dar ao luxo de termos atitudes egoístas, infantis e também irresponsáveis. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até o 2. Lembre-se, somos ministros de Deus. 28º erro. Não ter o mínimo preparo para atuar na equipe de som. É importante estudar e conhecer os equipamentos de som para poder utilizá-los da melhor maneira, evitando também ali danos, né, nos equipamentos por causa do seu uso inadequado. Existem muitos curiosos atuando nesta área. Cuidado com o volume dos instrumentos para não saturar o ambiente e provocar incômodo aos ouvintes. Lembre-se que o volume das vozes deve ser maior em relação aos instrumentos para que as pessoas entendam o que está sendo falado ou cantado. Sua participação no culto ela é fundamental. Fique atento, não fique viajando, né? Desconcentrado, sabe? Desatento. Tenha ali concentração total. Seja amável, educado quando as pessoas vierem te falar ou orientar algo relacionado ao som. Não atrapalhe a ministração. Quando surgir algum problema, seja discreto para poder solucioná-lo. Depois de mixado os volumes, não há mais necessidade de ficar mexendo, né? Ali cutucando a mesa de som, sabe? Portanto, não mexa, pois isso atrapalha o bom andamento da ministração. Cuide dos equipamentos e seja zeloso pelas coisas de Deus. 29º erro. Não ter o mínimo de preparo para atuar na equipe de dança. Muitos são bem intencionados, glória a Deus por isso, mas não possuem o preparo suficiente para dançar. Por exemplo, expressão. É importante a expressão facial e corporal e deve ser condizente com a música que está sendo ministrada. As roupas. É importante ser prudente e discreto para que não venha causar polêmica e também escândalo dentro da igreja.
Tomar cuidado para não tornar a dança algo sensual. Técnica e estilo. Todos devem conhecer os vários estilos, balé, street dance, etc. Lembrando que cada estilo deve ser coerente ao tipo de música. O sincronismo entre o grupo, né, é um fator muito importante. E o 30º erro, atuar no ministério por obrigação, sem alegria. Quando realizamos a obra de Deus por obrigação, não há alegria, mas se torna peso. Você gosta quando alguém vai fazer algo para você por obrigação? Será que Deus gosta quando vamos servi-lo por obrigação? Com certeza, isso não agrada a Deus. Se a obra do Senhor tem sido um fardo para nós ou estamos realizando o serviço por obrigação, então é melhor deixarmos o ministério. O nosso serviço deve ser com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Valorize o ministério. Valorize esse instrumento poderoso para a edificação da igreja e veículo de evangelização também. Você foi escolhido por Deus, portanto, leve a sério o ministério. Amém? Olha o que está escrito em 2 Crônicas 29:11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Todo o conteúdo deste curso ele estará disponibilizado para download lá no site www.falandocondeus.com.br e eu vou deixar também o link aí do site na descrição. Eu só peço que, se você gostou, dê aí pra gente um joinha, né? Compartilhe, se inscreva aí no canal Falando com Deus, favorite este vídeo também, ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para quê? Para que nós venhamos continuar trabalhando e trazendo aí assuntos legais para a edificação da vida da igreja, da vida do povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o canal Falando com Deus agradece a sua atenção. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.